Saúdo a todos com a preciosa paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos juntos, abrindo o mês de maio, o mês da família, em que celebraremos todos os domingos, tanto pela manhã quanto à noite, esse tema tão relevante que é refletirmos sobre a família. A família precisa de um Senhor. E você é nosso convidado aqui presencialmente, a você que está em casa, a nos acompanhar durante todo esse mês com um devocional pela manhã, depois com a mensagem que teremos domingo pela manhã e também domingo à noite, sempre sobre esse tema família. E família, nós sabemos que o momento que vivemos está no mundo cheio de controvérsias, no mundo cheio de dificuldades, e a principal controvérsia ou crise mundial, ela não é a pandemia e ela não envolve saúde pública. A principal crise é o afastamento do Senhor, é o povo sem salvação e não querendo de maneira nenhuma se aproximar de Deus. Esse conflito sempre existiu e até Jesus voltar, ele vai existir. Mas diante de um conflito, qual é o nosso papel como famílias de Deus, como povo de Deus na terra? Diante de um conflito, diante de uma fogueira, eu posso escolher jogar gasolina ou ser um mediador da paz. Se eu optar por essa segunda possibilidade, eu só vou conseguir atingir o meu intento, que é trazer paz ou ser um canal de paz às famílias, se eu for uma família intercessora. Famílias amigas de Deus são famílias intercessoras como essa que você vê aí em sua tela. Família que se dedica a orar por outras famílias, família que se dedica a interceder por aqueles que ainda não têm a mesma paz que nós temos, que ainda não têm a mesma salvação que atinge o nosso coração. Para refletirmos sobre isso, eu quero te convidar, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18, versículo 23, até o versículo 33, uma das mais belas e impactantes orações feitas por Abraão. Abraão, amigo de Deus, pai da fé, era um homem intercessor. Abraão constituiu uma família amiga de Deus. E famílias amigas de Deus são famílias intercessoras. O texto bíblico que você pode acompanhar com a sua Bíblia que você tem em casa, em mãos, e você aqui conosco, versículo 23 até o versículo 33. E aproximando-se Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou, ele sabia que não tinha 50 justos lá. Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45, mas Abraão sabia que não tinha 45 justos ali. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. E Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali
30. Estamos falando de 2 cidades que não tinha 30 justos. E Abraão, ele vai continuar: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20, o Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente, Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. O texto bíblico mostra que Abraão experimentou um conflito familiar na pele com o seu sobrinho Ló. Tudo ia bem. Abraão trouxe Ló lá de sua terra. Ló o acompanhava, mas de repente eles tiveram um desentendimento, e família que se preza, os desentendimentos fazem parte dela. Quando desentenderam, Ló escolheu a melhor parte da terra, a parte mais cheia de fartura, a parte mais fácil, e ele foi para aquele lugar. O problema é que naquele lugar existiam 2 cidades juntas que eram completamente imorais. 2 cidades que eram terríveis. E essa cidade era tão imoral que em toda a história da humanidade só se experimenta uma situação semelhante nesta geração em que nós vivemos, de completa imoralidade e descaso com a palavra de Deus. As cidades em que ele foi viver com a sua família se tornaram sinônimo de devassidão, de imoralidade, e receberam uma punição única e trágica que todo mundo conhece. É claro que eu estou falando de Sodoma e Gomorra. Ali Ló foi viver. Abraão tinha a sua família, mas Ló também constituiu a sua. E Abraão poderia não se importar com Ló. Abraão poderia ficar remoendo a sua mágoa, uma vez que o sobrinho foi ingrato, traidor, o abandonou ali na terra prometida. Abraão poderia simplesmente abandonar Ló à sua própria sorte, mas ele não fez isso. Ele escolheu se importar. Abraão fazia parte de uma família amiga de Deus. E famílias amigas de Deus são famílias intercessoras. São famílias que se importam com outras famílias. Abraão foi avisado por Deus do que aconteceria a Sodoma e Gomorra, da destruição, da catástrofe e do final trágico de todos os moradores daquela cidade. Ele sabia quanta desgraça aconteceria naquele lugar, e ele é o servo de Deus, e servos de Deus não ficam calados diante da desgraça, diante da perdição e do inferno que assola a vida de outras famílias. Abraão, ele sabia que precisava trazer Ló e a sua família de volta para Deus, e o único jeito de fazer isso seria por meio da intercessão, seria por meio da oração. Famílias amigas de Deus são famílias intercessoras. Você que está me ouvindo, você ora por outras famílias? Você intercede para que outras famílias encontrem com Deus? E eu não estou perguntando de famílias que você ama, que você se dá bem, que você tem seus momentos juntos. Eu estou falando de famílias que a última coisa que você desejaria é que eles fossem para o céu juntamente com a sua família. Porque te magoaram, porque fizeram alguma coisa que machucou o seu coração. Você tem orado por essas famílias? Você tem as apresentado diante do altar de Deus para que essas famílias possam conhecer da vontade de Deus que liberta? Você sabe, assim como Abraão, que esse mundo, para quem não é salvo, é uma verdadeira Sodoma e Gomorra.
E você sabe que esse mundo jaz no maligno, e quem está no mundo não vai ser condenado, já está condenado. Você sabe que todos eles que não pediram perdão dos seus pecados, que não pediram para Jesus morar em seus corações, você sabe que todos eles irão passar a eternidade no inferno. Você sabe disso, como Abraão sabia. E a pergunta é: o que você tem feito a respeito? O que você tem feito sabendo dessa triste realidade? Eu sei o que Abraão fez. Abraão orou. Alguém disse que orar por alguém talvez seja a melhor forma de cuidar dela de longe. Orar por alguém talvez seja a melhor, talvez a única maneira de cuidar de alguém de longe. Não é só a Primeira Igreja Batista de Americana. Toda família precisa de um Senhor. Toda família precisa conhecer a Jesus, conhecer a salvação, a única fonte de viver uma vida com Deus. E nós estamos em uma constante guerra, uma guerra que não termina. E como disse John Piper, você nunca saberá para que serve a oração, até você entender que a vida é uma guerra. Uma guerra contra o pecado, uma guerra contra a perdição. Aliás, deixe-me dizer, oração nunca foi arma de guerra. Não, oração é a própria guerra. Por isso é tão difícil orar. Por isso é tão difícil manter uma vida devocional, uma vida de aplicação na oração. E tantas vezes a gente se sente culpado, fracassado. Parece que um cristão meia boca, porque não consegue orar de maneira que deve orar diante de Deus. Mas eu quero dizer para você, ore mais, insista em oração, ore por sua família, ore pelas famílias. Nós estamos em guerra. Sodoma e Gomorra estavam em guerra, mas Abraão é homem de Deus, e homem de Deus ora. Homem de Deus constitui família de Deus, e família de Deus ora por outras famílias. Eu quero dizer para você, a única maneira de tirar pessoas de Sodoma e Gomorra é orando pela vida delas. E antes que você pense, mas elas não aceitam o que eu faço, não aceitam o meu convite, não aceitam qualquer coisa que eu faço. Queridos, tem uma coisa que ser humano nenhum na face da terra tem poder de rejeitar: é a sua oração, especialmente aquelas que você faz em secreto, no seu tempinho com Deus. Rick Warren já disse isso. As pessoas podem recusar o seu abraço, podem recusar a sua visita, podem recusar o seu presente, uma Bíblia, um bom DVD de música cristã. Eles podem rejeitar qualquer coisa sua, mas não tem qualquer defesa contra as suas orações. E por que nós não oramos então, sabendo que isso é uma grande realidade, uma grande ajuda na vida das pessoas? Ló se tornou um problema para Abraão. O homem era um problema. E queridos, acreditem, não há problemas em termos problemas na família. Não há. O único problema é se nós formos o problema. Essa é a questão que a gente tem que levar em consideração. Problemas existem, devem ser solucionados, e eles têm propósito diante de Deus. Visam nos amadurecer e amadurecer a todos que estão em volta conosco, passando por aquela situação. Charles Spurgeon, em um dos seus aconselhamentos, ele disse algo fenomenal. Ele disse: as nossas dificuldades em família, em convívio, os nossos problemas, eles têm dupla função. Eles têm que engrossar o nosso couro e amolecer o nosso coração. Nunca o contrário. A gente tem que ficar couro grosso para os problemas, mas com o coração cheio de misericórdia e de amor pelas pessoas. O mundo é igual Sodoma e Gomorra, imoral, caminha para a destruição, e eles só sairão de lá se houver quem os ame, quem interceda, quem clame a Deus por eles. Se você olhar o capítulo 19 de Gênesis, no versículo 16 e 17,
você vai ver que Ló e sua esposa e 2 filhas não queriam sair de lá. Eles saíram de lá porque Deus mandou anjos a praticamente puxá-los pelo gogó e tirá-los daquele lugar. Assim é a vida de quem está imerso no pecado e na perdição. O que nós devemos fazer diante dessa verdade? Você conhece alguma família que mora em Sodoma e Gomorra? Você conhece alguma família que está completamente perdida e que não tem a salvação em Deus? Deixe-me dizer para você, de acordo com a palavra de Deus, o que nós temos que fazer. Nós temos que orar, e orar muito. Orar pedindo misericórdia para elas. Misericórdia para que Deus não dê a elas o que elas merecem, que é perdição, que é completa perdição desse mundo e indo para a eternidade sem Cristo. Mas orar também pedindo graça, para que Deus dê a eles o que eles não merecem, como nós não merecemos e Deus nos deu: salvação, bondade, amor, uma família que é amiga de Deus. Necessariamente ela vive marcada pela compaixão, pela oração e por se importar com as outras famílias. E eu quero então compreender com você, por que nós não oramos como deveríamos? Por que nós não nos importamos como deveríamos? Ou por que isso não faz parte da nossa realidade? Eu quero levantar uma suposição. Talvez a gente não ore tanto como deveria orar. Talvez a gente não ore por quem nós deveríamos orar, porque nós olhamos para a oração como algo super espiritual, como algo chato, cheio de chavões, algo cheio de posturas corporais, e por nunca termos passado horas e horas de joelho, orando por alguma coisa, bate um senso de culpa no nosso coração e nos sentimos incompetentes quanto à oração. E achamos que não somos tão cristãos assim, porque nós não oramos como tantas outras pessoas oravam. Charles Swindoll, que é um grande pastor, escritor, um homem muito piedoso, bastante idoso, ele disse uma grande verdade: a maioria das coisas que eu tenho lido sobre oração, ou me deixou debaixo de um pesado senso de culpa, ou então me deixou cansado. E eu concordo com ele. E ele completou dizendo: horas e horas de joelho, falar tudo certinho, entremear versículos, mover montanhas. Eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Parece que a oração virou uma verdadeira superstição. E ao mesmo tempo que nós sabemos que, se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguimos mover uma montanha. E como a gente não consegue mover montanha, nós ficamos totalmente culpados ou abalados, achamos que nós não somos capazes de nada em matéria de fé. Só que nós nos esquecemos de uma grande verdade. Quando Jesus disse isso sobre mover montanhas, nunca na história da humanidade ninguém conseguiu. Ninguém moveu montanhas, ninguém move montanhas, ninguém moverá montanhas, e isso deveria nos consolar e não nos angustiar com relação à vida de oração. Ah, mas eu não consigo salvar tal família para Cristo. Claro que eu não consigo, eu sou homem, eu sou pó, eu só sou gente, mais nada, e glória a Deus por isso. Eu não consigo, Jesus consegue. Para mim é impossível, para Ele nada é impossível. Por isso é que eu oro, por isso que você ora. Para que Deus faça a obra, nós só somos condutores nesse processo. E Deus quer nos ensinar como viver assim. Ele sabe a sua estrutura e a minha estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Mas nessa luta, nós acabamos sem força para desabafar. Nessa luta e frustração com a oração, a gente começa a achar que nós somos fracos, péssimos exemplos e às vezes hipócritas, porque nós oramos e as coisas não acontecem.
E agindo assim, a gente desanima de orar, para de orar, e a gente se esquece que a única solução para o nosso problema é a última coisa a que recorremos: oração. Só oração cura uma vida de oração. Só oração nos dá motivos para mais orações. Eu estou sem vontade de orar, então ore pedindo vontade para orar. Eu não sei pelo que orar, então ore pedindo a Deus razões e motivos para você orar. Mas quando eu me deito, eu só consigo orar deitado e eu durmo. Então durma orando. Não tem privilégio maior de um filho do que dormir no colo do pai, tendo um cafuné recebido por ele. Mas eu não terminei falando em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo sabe o desejo do seu coração. Eu não estou conseguindo orar, então chore, as suas lágrimas são formas de oração. Quando você não sabe o que falar, o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Foi isso que Paulo experimentou, quando ele falou aos filipenses. A oração de Abraão aquece o nosso coração, e quando Paulo está falando aos filipenses, no final da carta, a respeito de uma vida de oração, ele disse algo que eu queria que você guardasse em seu coração. Filipenses 4, versículo 6 ao versículo 7, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Eu vou repetir de propósito: não fique inquieto por coisa alguma, coisa alguma, coisa alguma. Nada nessa vida tem que roubar tua paz, nada que te aconteça tem que te deixar inquieto. Descanse em Deus. Olha o que Paulo fala: antes as vossas petições, a sua oração, seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E se você fizer isso, olha o que acontece. É como se Deus trocasse, Ele tira algo e coloca outra coisa no lugar. E o que Ele coloca? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus substitui a dificuldade, coloca a paz, mas Ele só faz isso se nós conversarmos com Ele. Pedrosa, simples assim? Simples assim. E por ser tão simples, se torna tão difícil. Nós gostamos de complicar o que infelizmente é tão simples. Só a conversa com Deus, só a oração é capaz de transformar um tumulto interior em paz. Digo a você: descanse em Deus, espere em Deus, clame a Deus pedindo entendimento para você poder orar mais. Olhe para o legado de tantas e tantas pessoas, tantos e tantos homens de oração. Um deles, A.W. Tozer. Eu aprendi a amar A.W. Tozer em um velório, quando uma pessoa muito conhecida faleceu, e eles compraram vários livros dele, A Procura de Deus, e você nunca vai saber o que é uma vida de oração verdadeira, se você não ler esse livro, minúsculo de tamanho, mas gigante de conteúdo e piedade. E ali eu ganhei um livro, A Procura de Deus. Devorei esse livro em curtíssimo tempo, porque ele te prende. E é um livro que você lê chorando, é um livro que você lê longe de todo mundo, porque você não pode ter nada que te distrai, você não consegue ler ele publicamente, porque você desaba. A.W. Tozer, em 1914, ainda muito jovem, depois de um dia de trabalho, ele foi para casa, e no caminho de casa ele ouviu um pregador que estava falando em praça pública, e o pregador dizia assim: se você não sabe como ser salvo, apenas clame a Deus, dizendo: Senhor, tenha misericórdia comigo, eu sou um pecador. Você que está em casa ouvindo essa mensagem, deixa eu falar para você que talvez você seja um caso idêntico a A.W. Tozer. Se você não sabe como ser salvo, apenas feche-se no seu quarto, na sua sala, clame
clame a Deus e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Assim que chegou em casa, A.W. Tozer foi até o porão e fez exatamente o que o pregador havia falado em praça pública. E ali esse homem foi salvo. Uma paz inundou o ser de A.W. Tozer. E esse homem se tornou, sem menor preocupação em errar, um dos maiores exemplos de cristão, um dos homens mais parecidos com Jesus Cristo a pisar nessa terra. Depois de ouvir aquela mensagem, enquanto preparava esse sermão, eu fiquei pensando: qual o poder que não tem você ficar ouvindo louvores na sua casa, enquanto você passa o dia ali nas suas atividades normais? Qual poder não tem o louvor colocado no carro, um bom louvor, decente, bíblico, que fala aos corações? Qual poder não tem juntarmos nossas mensageiras, nossos jovens, terceira idade, irmos a uma praça pública com uma faixa dizendo: Jesus te ama, há perdão para você, colocar pequenos cartazes mostrando para as pessoas? Eu fiquei pensando, que poder não tem ainda os antigos, mas não obsoletos, folhetos? Ter guardado na minha bolsa e orar sobre eles e falar: Deus, me dê uma pessoa para eu entregar. Deus, mande alguém até mim para receber esse folheto. E eu pensava, o quanto isso não pode impactar uma vida, status de rede social, nossas mensagens em rede social. Gente, quanta gente pode ser tirada de Sodoma com atitudes tão simples. Quando foi que nós cristãos desaprendemos a fazer o simples? Quando nós cristãos complicamos demais o que era para ser fácil demais? Entre os livros desse homem, A Procura de Deus, escreveu mais de 40 livros. A Procura de Deus e o Conhecimento do Santo são os melhores. Depois vai colocar no seu chat do YouTube esse título: A Procura de Deus, de A.W. Tozer. Eu queria te indicar essa leitura para o teu coração. Eu indico por quê? Porque a leitura desse livro incentiva uma busca pelo relacionamento mais profundo com Deus. E A.W. Tozer, olha quem foi esse homem, autor de 40 livros. De um estilo de vida simples e não materialista. Ele e sua esposa Ada Cecília nunca tiveram um carro. Sempre preferiram viajar de ônibus e trem. Mesmo depois de se tornar um autor cristão muito conhecido, ele renunciou a grande parte dos seus direitos autorais e regalias que lhe eram oferecidos. E o biógrafo de A.W. Tozer disse: a oração foi vital na vida daquele homem. Sua pregação, assim como seus escritos, eram apenas extensões da sua vida de oração. Era um homem que orava muito. Outros tantos, Hudson Taylor, missionário na China, por mais de 40 anos, a China não anoiteceu e não amanheceu sem Hudson Taylor estar de joelhos, clamando por horas pela conversão do povo chinês. Esse homem orava e orava muito. Charles Spurgeon, um homem que orava, que lutou e que morreu em meio a lutas físicas e emocionais, mas um homem que não se entregou. Ele orava e orava o tempo todo. Ele chegava a passar semanas em oração, por dias e por noites. E Dietrich Bonhoeffer, o nosso mártir mais moderno da fé, morto em pleno campo de concentração na Segunda Guerra, Bonhoeffer orava e orava demais. É dele o livro Orando com os Salmos. Na prisão, esse homem aprendeu o que era uma vida de oração. E eu quero ler um trechinho do que disse o médico do campo de concentração, ateu, cruel, mas esse homem foi tão impactado por Bonhoeffer que ele registrou algo fenomenal.
Em 9 de abril de 1944, a uma semana de terminar a Segunda Guerra Mundial, era executado o pastor Bonhoeffer pelo regime nazista. O médico do campo de concentração, H. Fischer, descreveu o que presenciou. Palavras dele: naquela madrugada, por uma porta entreaberta, vi o pastor Bonhoeffer ajoelhado diante do seu Deus. A maneira submissa e confiante da oração daquele homem, extraordinariamente simpático, abalou-me profundamente. Antes da execução, ele fez ainda uma breve oração. Depois subiu para a forca, com coragem e serenidade. A morte ocorreu em poucos segundos. Nos quase 50 anos de medicina, jamais vi um homem morrer em tal submissão a Deus. E outro exemplo, E.M. Bounds. Bounds, ele era capelão do exército confederado americano na Guerra da Sucessão. Foi preso, liberto, torturado. E sinceramente, você não pode passar para a eternidade sem ler O Poder de uma Vida de Oração, de Bounds. Você não pode. Você encontra em PDF, encontra em livro. É um livro muito pequeno, mas a sua vida nunca mais será a mesma depois de ler esse livro. O Poder de uma Vida de Oração, de E.M. Bounds. Por que estou gastando tempo falando desses homens? Porque eles têm um ponto em comum, todos eles. E não é uma vida brilhante de oração. Todos eles se mostraram insatisfeitos quanto à sua vida de oração. Todos eles, quando falavam a respeito de oração, diziam que sentiam vergonha, angústia, frustração e insatisfação. Posso juntar a eles Lutero, que orava 3 horas por dia antes do dia começar, e tantos outros. Infelizmente, a oração, em muito tempo, ela se tornou uma tarefa difícil, árdua, penosa. Se ensinou errado o que era uma vida de oração e acabou gerando em nós um terrível senso de culpa. Mas para Paulo, o propósito da oração é dar paz e não tirá-la, aliviar a ansiedade e não criá-la. Paulo era assim, Abraão era assim. Abraão, ele não queria mudar Deus, ele não queria fazer com que Deus mudasse a sua opinião. Não era esse propósito. Oração não é para mudar Deus. A nossa oração não manipula Deus como se faz um artista com a sua marionete. A oração é para nos ensinar a nos conformar com a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus e com isso ter paz. Abraão sabia que naquela cidade o máximo de gente justa que tinha era seu sobrinho, esposa e as 2 filhas dele. Mas mesmo assim, ele era um homem de fé. Famílias amigas de Deus, como a de Abraão, são famílias intercessoras. Abraão sabia orar. Nos tempos de Jesus, que são os textos que o Novo Testamento nos apresentam, a oração, infelizmente, virou um discurso formal, pronto, receita de bolo para cada atitude, ritualística feita em momentos oportunos, longas porque entendiam que quanto muito fala, mais Deus tem que nos ouvir, cansativas, cheias de frases repetidas, e a oração era motivo de orgulho. Um religioso àquela época orava 3 vezes ao dia, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde. Ele saía de casa, ia para a praça pública, na esquina, e ali ele orava de pé, com as suas melhores roupas, para todo mundo ver. Ele levantava as mãos aos céus dessa forma, e orava: Deus, obrigado, porque eu não sou mulher, porque eu não sou escravo, porque eu não sou gentil, como eu sou bom, Deus, obrigado por isso. Para que todo mundo visse o seu orgulho, a sua petulância, a sua empáfia diante das pessoas. Assim eram os religiosos, e na época de Jesus, a oração ficou assim, perdeu completamente o seu valor. Mas Jesus, Ele quis consertar isso, e mostrou para a gente que existe sim uma oração eficaz.
Uma oração que atinge o objetivo. E que oração é essa? É aquela oração sem máscara, sincera, verdadeira. No Sermão do Monte, pediram para ele: Senhor, nos ensina a orar, nós não sabemos orar. Você já pediu isso para Deus? Deus, me ensina a orar porque eu não sei. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, versículo 5 e o 16, mostra que as pessoas davam errado esmola para ostentar, oravam errado para se aparecer e também jejuavam errado para se aparecer. E Jesus vem mudar completamente isso. E ele vem no versículo 6 de Mateus capítulo 6 e diz para todos eles: mas ao orar, entra no seu quarto e fechada a porta, ore a seu pai que está no céu em secreto, e seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Jesus está ali aprovando, por exemplo, o jeito que Daniel orava. Daniel orava 3 vezes ao dia, como era um hábito judaico. Mas sabe como ele orava? Ele se recolhia ao seu quarto, e ali no seu quarto, com a janela aberta em direção de Jerusalém, ele orava. E aquilo incomodou muito as pessoas que estavam em volta dele. Eu caminho para o final, trazendo ao seu coração a importância de sermos famílias intercessoras. Uma oração verdadeira é uma oração sem repetições, sem vãs repetições, sem repetição ritualística, como que se Deus fosse obrigado por elas a nos ouvir, sem qualquer repetição. Uma oração verdadeira é uma oração sem formalidade, sem qualquer palavra bonita, porque Deus conhece o nosso coração. Deus não precisa de palavras lindas, pomposas, maravilhosas. Isso não é uma oração genuína. A oração genuína, ela é real. Genuína é você virar para Deus e falar: Deus, hoje eu estou com uma saudade, Deus, daquela pessoa que eu amo e que partiu, que o Senhor não tem ideia. Não, o Senhor tem ideia, o Senhor é Deus. Mas Deus, hoje está difícil. Não sei como que eu vou aguentar hoje esse dia, Deus, porque hoje está apertado o meu coração. Mas eu sei, Deus, que o Senhor cuida de mim. Então Deus, me ajuda a suportar esse dia. Deus, hoje é mais um dia que eu vou entregar currículo, procurar um emprego, e onde eu vou, Deus, todo mundo fala não, 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 não. Mas Deus, o que está acontecendo? Até quando? Deus, me ajuda nesse problema que eu estou enfrentando. Deus, eu vou para o hospital de novo visitar a quem eu amo, que continua ali internado. Gente, isso é a oração que Deus ouve, é a oração que agrada ao coração de Deus, e não ficar frases. Ai, que bom seria se Deus fizesse isso. Falar: desembucha, filho, fala o que você quer, fala de uma vez: eu sou teu pai, eu quero te ouvir, eu sou íntimo de você, filho, eu te amo, pode falar, não tem problema comigo. A oração se tornou assim, que pena. E também uma oração que funciona, é uma oração tão sincera, a tal ponto, Moody, o grande evangelista, ele era tão abençoado por Deus, que um dia ele orou e marcaram essa oração dele. Na oração ele falou assim: Deus, chega. Deus, eu estou abençoado demais. Tá bom, Deus, tá bom. Com o que eu tenho, Deus, eu estou vivendo muito bem. Deus, tá bom, chega de tanta bênção. Tipo assim, Deus, olha um pouquinho para os outros ali, que eu estou abençoado demais. Qual de nós tem coragem de fazer uma oração dessa? E oração verdadeira, por mim, por você, pela sua família e pela família dos outros, é uma oração que exige louvor, ação de graça, reconhecimento, mas acima de tudo, perdão. Mateus 6, 14 e 15 diz que sem perdão a nossa oração é nula. Sem perdão a nossa oração não chega aos ouvidos de Deus, porque Deus vira o rosto para as nossas orações. Sem você pedir perdão pelos seus pecados, e sem você perdoar a quem te fez algum tipo de mal. João mesmo, ele diz, versículo 9, 31, Deus não ouve a pecadores no sentido daqueles que não perdoam e que não pedem perdão de jeito nenhum. Deus não ouve, mas Deus ouviu a Abraão, porque Abraão
reconheceu o seu papel e a sua pequenez. A oração de Abraão não mudou a Deus e os seus propósitos para Sodoma e Gomorra, mas a oração de Abraão mudou a ele mesmo. Conta essa história, e ela é verídica, e Charles Swindoll relata esse fato. Um dia o Dr. Donald Barnhouse, ele era pastor na sua igreja, ele chegou para a igreja cheia como sempre, dominicalmente. Ele assumiu o púlpito e ele virou para a igreja e disse: queridos, a oração não muda nada. E ficou em silêncio por longos minutos. Todo mundo começou a se mexer nos bancos, um olhar para o outro, um cutucar o outro e pensando: meu Deus, esse homem enlouqueceu, esse homem ficou maluco. Passado um tempo, ele quebra aquele silêncio e diz: muda sim, a mim, a você. A nossa oração não muda a Deus, não tem o propósito de mudar a Deus. Deus não é um escravo ao nosso bel prazer. Deus, Ele não é um fazedor de milagres comandados por nós. A vontade de Deus, essa sim, é boa, perfeita e agradável. Nunca se esqueça, Deus, Ele vê o todo, e a gente no máximo vê um palmo na frente do nariz. Confie na vontade de Deus, descanse na vontade de Deus. Uma definição de uma oração verdadeira que podemos e devemos fazer como famílias intercessoras que devemos ser, é o que Swindoll disse: a verdadeira oração, ela é realista e espontânea. É uma comunhão singela com o Senhor vivo, que resulta numa tranquilização de nossas ansiedades pessoais e uma certeza calma de que Deus está no pleno controle de todas as circunstâncias. Toda família precisa de um Senhor. Famílias amigas de Deus são famílias intercessoras, são famílias que clamam por outras famílias. Diante de tudo isso que você viu e que você ouviu, eu te pergunto: você sabe exatamente como orar? Você se sente acolhido quando você ora, quando você fala com Deus? E mais, a sua oração, ela imita a Jesus? De alguma forma ela se parece com a oração de Jesus? Jesus, quando orava, não tinha ritual, não tinha formalidade, ele orava de coração aberto. Sempre que Jesus orou, você pode procurar no Novo Testamento, inclusive em João 17. Sabe como que ele falava com Deus? Sabe como que ele tratava Deus? Ele tratava Deus como Pai. Simplesmente Pai. Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento, esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja a sua. Pai, eu não peço que o Senhor tire meus filhos do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Pai, chegou a hora, eu vou ser crucificado, que eu seja glorificado ao teu lado. Pai, Pai. E Deus diz: filho, filho. Essa é a oração eficaz. Essa é a oração que funciona. Essa é a oração que agrada ao coração de Deus. Sejamos famílias intercessoras. Por qual família Deus tem te chamado a orar? Por qual família o Espírito Santo tem incomodado o seu coração para orar? Eu quero te convidar a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça e apresentar diante de Deus essa família que o Espírito Santo nesse exato momento incomoda o seu coração. E eu quero convidar que você ore por essa família, que você a apresente diante de Deus. E se você não estiver conseguindo fazer isso, ore a Deus pedindo forças para conseguir fazer. Clame a Deus para que Ele te ajude
a ser uma pessoa e uma família intercessora. Pai, esse é o nosso desejo. Sermos seus filhos, sermos pessoas que oram, que se importam pelas outras pessoas, termos, ó Deus, o Teu Espírito Santo habitando em nós e em nossa família, mas também, Deus, que o Senhor alcance as muitas famílias que estão em Sodoma e Gomorra nesse exato momento. A todos aqueles, ó Deus, que estão perdidos e nem se dão conta disso. Visite-os, ó Deus, com misericórdia. Derrama sobre eles da graça da salvação. E Pai, traga-os para perto do Senhor, para que juntos possamos ser uma única e grande família, porque a família precisa do Senhor. Ajuda, Deus, a cada um de nós a sermos famílias intercessoras diante do seu altar e que clame pela tua vontade. Obrigado por isso, Deus, de todo o coração. Em nome de Jesus, amém.